Mas já dizia Diógenes, cara, na casa de um rico não há lugar pra se cuspir a não ser em sua cara. Estamos começando mais um episódio do Resenha Épica e hoje a gente vai falar sobre a crise de 1929. Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Crise de 29, né? Eu acho que deve ser o maior símbolo da possibilidade da falha do capitalismo, né? O pessoal de direita, pessoal neoliberal gosta muito de colocar o capitalismo como aquele sistema que não é perfeito, mas é o que funciona. O mais justo, né? Dos que a gente tem é o mais justo, né? Mas a crise de 29, ela pode ser um símbolo, né? Pode ter como significado essa possibilidade de uma falha absurda, né? E para muitos, não só historiadores, mas economistas mesmo, para muitos, isso foi... A crise de 29 foi só, tipo, um sintoma qualquer, foi uma coisa normal, que é intrínseco do capitalismo acontecer, né? Como é que foi isso aí? A gente tem vários economistas teorizando sobre a crise de 29, o que poderia ter sido evitado, o que causou. E aí a gente tem assim, os economistas ultraliberais dizendo que deu crise porque esse pessoal devia ter sido mais liberal ainda. E aí tem aqueles teóricos capitalistas a favor do intervencionismo do Estado que disseram que as intervenções do Estado deveriam ter começado antes, o Estado deveria ter percebido para não deixar acontecer. E tem lá os economistas à esquerda, né, os economistas, principalmente à época soviéticos, que falavam que é do capitalismo mesmo, que ele faz parte a recessão, a crise e o período de crescimento, é como se fosse um ciclo, né? Então, deixando aqui uma pauta no ar, foi a crise do capitalismo ou foi a crise do liberalismo? Tem isso também. É uma abordagem bem interessante. Você falou aí que os pensadores, filósofos de esquerda trazem essa ideia de que seria uma coisa natural acontecer, mas o próprio Adam Smith, né, que é um filósofo do século XVIII, aí, que muitos chamam de o pai do capitalismo, porque ele colocou isso por escrito, né, como funcionaria o capitalismo e o liberalismo econômico, e ele já falava, tá, no principal livro dele lá de 1776, que é A Riqueza das Nações, ele já falava, olha, o liberalismo ele é bom, ele tem essas ferramentas, ele estimula o crescimento através do trabalho de todos, mas é necessário que o Estado ele tenha um mínimo de intervenção, ele falava da mão pesada e a mão invisível, né? A mão invisível é o Estado, mas ele tem que ter um mínimo de intervenção, tá? Para que o que aconteceu na crise de 29 não acontecesse. Tá? Então o próprio Adam Smith lá atrás já falava. Mas, mas vamos por partes. Por partes, isso, ia falar da crise agora, né? Efetivamente, o que ela foi. Vamos com calma. A gente tá falando, obviamente, né, de uma crise que... Ela não foi somente em 29, né? Mas ela, vamos dizer assim, ela teve seu ápice, isso, né, em 1929. Então a gente tá falando de um mundo aqui, né, que tinha passado pela Primeira Guerra Mundial, né, então conhecida como a Grande Guerra, né, porque não tinha a Segunda ainda. Guerra para acabar com todas as guerras, né, essa coisa. Então tinha acabado. Aí, qual que era o quadro? Só sem a gente fazer muita introdução, mas em resumo, foi uma guerra que acabou, né, com a Europa, assim, em questão de recursos, né, deixou a Europa muito carente de recursos, de mão de obra, de tudo, né. Foi um golpe muito severo para os países europeus. E os Estados Unidos, que estava envolvido, que saiu como vitorioso, não teve, assim, praticamente perda nenhuma com isso, né? Porque não teve seu território invadido, né? E, além disso, os Estados Unidos passou a fornecer material para esses países, né? Então, a atividade econômica dos Estados Unidos estava de vento em popa. Um pouco antes, não é só por isso, logicamente, um pouco antes, o Robensbaum mesmo escreveu, ele falou que os Estados Unidos ele já era uma potência industrial em 1913, né? Mas, indiscutivelmente, depois da Primeira Guerra, aumenta muito mais. Sim. Chega a ser, se eu não me engano, ele cita números, mas eu não lembro, não tenho certeza, mas eu acho que é 40% da industrialização do mundo ali nesse momento, depois do pós-guerra, era americana. Sim. Entendeu? Então era uma produção absurda que eles vendiam. Sim. E tem mais um fator que eu achei interessante abordar aqui. Você falou, tava exportando muita coisa para a Europa, não teve gasto de dinheiro para reestruturar o seu país, porque não houve invasão dos Estados Unidos, né? Não houve invasão
no território dos Estados Unidos. E tem outro fator muito interessante aqui. Na época da Primeira Guerra Mundial, foi criado uma propaganda muito interessante para ajudar as tropas americanas que estavam indo combater. Né? Uma propaganda chamada If You Can't Enlist, Invest. Buy a Liberty Bond. Tá? Então, se você não pode se alistar, se você não pode ser um soldado e ir para a guerra, invista. Compre esse título, que é chamado de Título da Liberdade. Né? Liberty Bond, Título da Liberdade. Então, era uma espécie de empréstimo que nós, pessoas ali, né, os estadunidenses ali, compravam esse título do governo e o governo, depois de um tempo, ia devolver esse valor com juros. Então, na prática, estava emprestando dinheiro para o governo pagar depois. E, cara, isso foi muito estimulado, a propaganda foi muito forte em cima disso. Tem um cartaz bonitão, né, aquele Tio Sam, né, sempre muito bonito, não sei o quê, aquelas cores americanas, azul, vermelho e tal, né, e teve muito sucesso. Tanto que a arrecadação nos anos entre 1917 e 1919 foram 21 bilhões e meio de dólares. Tá? Isso aqui a gente está falando no início do século XX. 21 bilhões, isso era muito dinheiro. Então, boa parte da população, tá? 66 milhões de pessoas, isso representava mais da metade da população, comprou esses títulos. Tá? Então isso favoreceu, além da industrialização que o Felipe Sampaio falou, além da exportação em massa, né? Isso favoreceu e muito a economia americana, girando ali, e principalmente, que eu queria abordar nessa questão aqui, a cultura de investimento, tá? Que o povo americano, que o estadunidense passou a ter, essa ideia de investir em alguma coisa, né? Nasceu principalmente nesse momento aqui da Primeira Guerra Mundial. Você tá falando sobre esses investimentos aí no governo, né? Comprar... emprestar, né, vamos dizer assim, para o governo. Isso me lembra agora de um acontecimento dessa semana agora, que estourou aí. Tem nada a ver, mas assim, me lembrou. Tudo tem a ver, tudo tem a ver. E, cara, vocês viram essa história do Milley, que tava fazendo propaganda de uma criptomoeda que quebrou. Memecoin? E, nossa, e tipo, 44 mil pessoas compraram, gastaram dinheiro pra caramba. E ele tá falando agora, não, eu não forcei ninguém a comprar, todo mundo é adulto, não sei o quê. Cara, absurdo, cara. Igual esses influencers que anuncia tigrinho, tá ligado? Ele ainda falou assim pro cara que tava entrevistando ele, e falou, não, esse número de 44 mil, isso aí não é verdade não, a maioria era bot. Deve ter sido uns 5 mil no máximo. Pô, o Trump fez um negócio parecido, né? Acho que ele tentou dar uma imitada assim no Trump. É o momento da política atual, né? O pessoal usando a política em benefício próprio. Sim. A economia é muito liberal quando os bancos eles ficam com o lucro e dividem o prejuízo com a população. Mas, né? Mas a gente deixa pra militar... liberalismo, né? Isso é o contrário do liberalismo. Parte dele, né? Não, cara, é completamente avesso, porque você tem o governo, o Estado se aproveitando do ponto que tem, né? Do status, sei lá, do poder, para ter ganho financeiro, né? Basicamente o cara se aproveitou de ser um presidente, usou lá o Twitter, que não é mais Twitter, é X. E com isso ele teve um ganho pessoal, né, fazendo essa propaganda dessa moeda. É isso que é o escândalo, né, o uso da máquina pública, de um governo, de um status de presidente, para ter esse ganho. Enfim, voltando lá para a crise de 1929, a Primeira Guerra é uma desorganização final daquele capitalismo industrial, né, muito baseado ainda no imperialismo, aquele lance do domínio de potências de territórios ultramarinhos por potências europeias para vender o excedente industrial. E a Primeira Guerra ela desorganiza, é o ponto final no imperialismo, né, de certa forma, porque depois os países começam a se tornar independentes e o capitalismo ele se torna propriamente financeiro. Essa ideia da bolsa de valores, das ações negociadas, os títulos, né, que passam a ser negociados nas bolsas de valores. E é uma espécie de organização que o mercado norte-americano já vinha bem preparado para figurar, né, para assumir um papel de hegemonia de alguma forma. É interessante que nesse momento aqui, me corrija se eu estiver errado, é nesse momento aqui que vai surgir o American Way of Life, né? Mas aquela propaganda. Não, assim, depois desse período, né, de bonança, vamos dizer assim, pós-Primeira Guerra, porque eu percebo que nesse momento a população comum, os trabalhadores, o pessoal chão de fábrica, também vai investir na bolsa. Entendeu? Porque tava tendo um lucro tão grande que as pessoas elas podiam pegar dinheiro emprestado do banco e investir dinheiro emprestado. E dava lucro. Só que entendeu? Isso é um problema. Então, assim, foi uma época de prosperidade geral ali pro americano, né? Só que esse lance de pegar dinheiro emprestado do banco para investir gera uma bolha, né?
os bancos eles emprestavam mais dinheiro do que de fato o retorno financeiro existia, ou mesmo que o lucro, né, desse dinheiro emprestado, dos juros lá, enfim. Então é onde se foi criando essa bolha, né, econômica nos Estados Unidos. Não, e não é uma coisa pontual, né? O banco ele funciona assim, né? Sim. O banco ele te empresta um dinheiro que não é dele, né? O banco, infelizmente, ele funciona dessa forma. Então, se você, sei lá, você depositou um dinheiro no banco por algum motivo, eu vou lá e peço um empréstimo, esse dinheiro, esse crédito que eu tô recebendo é seu. Tipo assim, não é um cara que é, naturalmente rico e tem muito dinheiro e sai emprestando dinheiro dele pros outros, né? O banco, ele manipula crédito, ele pega do Campos, né? O Campos tá pagando uma dívida, ele deu R$100, aí ele empresta pro Raul R$100, aí o Raul investe 50, desses R$100 ele investe R$50, bota, sei lá, bota na poupança, aí ele vai, eu peço um empréstimo pra ele me dá esses R$50, ele fica assim. Se nós três virarmos pro banco e falar assim, pô, devolve meu dinheiro, não tem esse dinheiro. Esse dinheiro não existe. Exatamente. Esse dinheiro não existe. Entendeu? Porque o dinheiro de um depende do que o outro tá pagando. Sim, é uma confiança no futuro, é uma visão de futuro. O mercado de ações ele vai se comportar mais ou menos dessa maneira aí. Você falou, isso é muito interessante, que a população comum passou a investir. Por isso que eu mencionei agora há pouco o lance da cultura. Tá? A população média, agora a gente está falando aqui, não são de grandes proprietários, de aristocratas e lords que estão comprando ações, é a população comum. Tá? O que a gente hoje tem a população comum botando dinheiro, por exemplo, na poupança, pensando no futuro, nessa época a galera comprava tudo em ações. Ações de microempresas, ações de média empresas, tá? O cara que inventou isso foi um banqueiro chamado Charles Mitchell, tá? Ele trabalhava ali na Wall Street, famosíssima, até hoje é lá onde tem a bolsa, o mercado da bolsa de valores. Inclusive Wall Street, uma curiosidade interessante, ela tem esse nome, porque muito tempo lá atrás, quando os Estados Unidos ainda era uma colônia, essa região de Nova York, a ilha de Manhattan ali, pertencia à Holanda, né, às repúblicas holandesas ali, aí tem toda uma briga e tudo mais, mas essa rua, né, que hoje é Wall Street, é porque justamente tinha um muro ali, né, tinha um muro, que depois é reconquistado pelos ingleses e se torna mais pra frente os Estados Unidos. Já que tocamos nesse assunto, teve uns judeus fugindo aqui do Brasil após a presença holandesa, que estavam num navio que naufragou ali perto de Nova York, fundaram ali uma colônia, construíram uma mureta para se proteger e fundaram Nova York. Então, a história do Brasil, de alguma forma, esbarra ali na história do surgimento, da criação da cidade de Nova York. Tanto que antes de ser Nova York, era Nova Amsterdã. Nova Amsterdã, exatamente. Ela se torna Nova York quando os ingleses reconquistam. Tem lá uma grande batalha, né? Ultrapassa ali a Rua do Muro, a Wall Street, reconquistam, mudam o nome, tá? Mas esse banqueiro aqui, ele cria essa ideia que tinha vingado lá na Primeira Guerra. Pois esse negócio de comprar título, de comprar fundos, vamos fazer agora, só que vamos abrir para todo mundo, tá? E aí ele era um banqueiro já muito rico, muito posicionado ali no mercado, ele cria ao redor de todos os Estados Unidos corretoras, agências de corretagem. Então a população comum, como é que ela comprava essa ação? Ia na corretora, né? Mas qual era o problema aqui, né? Que é muito do que o Sampaio explicou agora de como funciona o banco. A corretora, ela trabalha de forma especulativa, tá? Vou explicar de maneira bem simples. Uma ação é um pedacinho de uma empresa. Tá? Se tem uma empresa que vale R$100, né, eu divido ali, 100 ações e cada pessoa compra uma ação de R$1. Tá? Então tem 100 pessoas que dominam a propriedade, o valor dessa empresa. Mas a corretora, ela não vende a ação pelo valor que ela custa, de R$1. Ela vende pelo valor que ela acha que vale daqui a alguns anos. Então, a corretora está vendendo ali por R$2. Tá? Então, a população comprava na expectativa de que esse lucro voltasse para ela. Então, a gente tinha aí essa massa da população comprando ações. O nome disso é especulação. Eu tinha mencionado aqui. Isso, o nome disso é justamente especulação. É especular qual é um valor. E isso vai acarretar também nessa bolha aí, porque o mercado já está inflado desse capital especulado, né? Como o Felipe Sampaio falou, é um dinheiro que não existe. Existe uma expectativa, uma especulação de que esse dinheiro vai existir daqui a alguns anos. E essas ações, elas existem, são muitas oportunidades, vamos dizer assim, de investir em ações, porque é um país que estava crescendo muito industrialmente. Né? A gente está falando da época do Fordismo aqui. Os anos 20, a gente está falando da época do Ford T, né? A gente pode fazer um episódio sobre ele depois, né? Dar um bom episódio. Mas a gente falou do Ford T no episódio do Opala. Pra mim que a gente já tem um episódio definitivo sobre carro.
Não digo sobre o Ford T, sobre o Henry Ford. Ah, né? tá. O cara. Não. O Ford T que virou esse carro icônico, né? Que foi um dos primeiros e, assim, do nada barateou muito uma coisa que era, porra, um automóvel era praticamente uma nave espacial e passou a ser um bem de consumo ali do trabalhador. Não, né? cara, Depois do Ford. A indústria automobilística nos Estados Unidos, durante boa parte da década de 20, ela crescia 30% ao ano. Ou seja, em 2 anos ela mais do que dobrava. Em 4 anos ela mais do que dobrava, né? Praticamente 3 anos ela dobrava. E aí Aqui, só uma coisa que eu lembrei bem rapidinho. O Sampaio tinha falado da American Way of Life. Na verdade, em 1920, o termo que se utilizava eram os loucos anos 20. Né? Na verdade, esse era o estilo de vida que era vendido ali na propaganda. O negócio é que esses loucos anos 20, eles têm esse nome por causa da euforia consumista também, né? Sim. De uma vida mais boêmia, né? De aproveitar esse período de desenvolvimento econômico, de euforia mesmo de consumo, né? De vida baseada em consumo. Mudou muito, né? Em relação à sociedade norte-americana. Isso moldou muito do que é a cultura deles consumista aqui. Eu queria só falar um númerozinho aqui para exemplificar, porque eu tô falando muitos números aqui, porcentagem, mas só pra gente entender. Eu falei que 60 milhões de americanos investiram comprando aquele fundo lá, tá? Isso aqui representava mais da metade da população, então mais 50%. Hoje, no Brasil atual, a gente tem uma população aí, referente a 2023, que eu peguei com os dados do IBGE, de 212 milhões, tá? E a quantidade de brasileiros que investem na bolsa são 19,4 milhões, então aproximadamente 9% da população. Então a gente está falando de um Brasil atual, século XX, que a gente tem uma população de 9% apenas que investe na bolsa, e lá, na década de 1920, mais da metade da população comprava ações. Então realmente o mercado estava recheado de dinheiro, estava recheado de cash. Pior é que quando surgem essas oportunidades, assim, vamos dizer, muito fáceis, né? Por isso que, cara, aquele ditado é muito certo. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Nesses momentos aí em que o banco tá te dando muito dinheiro, entre aspas, né? Você tá tendo um lucro muito fácil, é porque tá vindo uma coisa muito grave aí. Aqui no Brasil é uma situação diferente, não é a mesma coisa, né? Mas a gente viu acontecer aí no Brasil, né? no governo Collor, né? Que o Brasil literalmente quebrou e falou assim, meu irmão, a poupança de todo mundo, por enquanto, aqui é nossa, tá? Quando a gente se recuperar, a gente devolve o dinheiro de vocês. Então, mas por que isso estava acontecendo? Porque com a inflação absurda, tipo, as pessoas estavam ganhando dinheiro com a poupança, pô. A pessoa pegava tudo que tinha, botava lá, porque no outro mês tinha mais. Entendeu? A taxa de juros estava muito alta justamente para incentivar as pessoas a botarem no banco. Então, as pessoas botaram tudo que tinha no banco e o banco falou assim, pô, não vai dar pra te devolver agora não. Entendeu? Aí, porra... Eu tenho um tio-avô que tentou se suicidar por causa disso aí, seguraram ele na hora e tal, assim, muita gente se matou por causa disso. E a gente vai ver que aqui, na crise de 29, não é a mesma situação, né, como eu já falei, mas a gente vai ver que vai chegar numa catástrofe, assim, numa depressão tão grande que vai causar mesmo muitas mortes, inclusive. Sim. Pô, teve também aí durante os anos 20 um outro fenômeno que também tem a ver com a Grande Depressão, com a quebra da Bolsa de Valores, que é a desigualdade econômica. A concentração de renda na mão de poucos e a maior parte com menos poder aquisitivo. É aquela, né? Pra que serve o milionário do capitalismo? Pô, pra criar problema. Pra manter um dinheiro preso, pra impedir ali o fluxo de capital, o fluxo de grana, né? O capitalismo ele precisa de dinheiro circulando. E isso também foi um problema que levou à crise de 29, né? A concentração de renda. O milionário só serve, meu irmão, pra destruir a vida dos outros. A verdade é essa. Eu não tô nem aí se você é um liberalzinho que tá ouvindo isso aí, essa porra mesmo. Já dizia Diógenes. No final do episódio a gente vai fazer uma crítica direta aos liberais. O liberal raiz ele não gosta de milionário, não. Não, eu tô falando o pessoal que acha que é liberal, que não sabe nem o que isso significa. Mas já dizia Diógenes, cara, na casa de um rico não há lugar pra se cuspir a não ser em sua cara. Olha a consciência de classe já bem antiga na história da humanidade, né? Mas pera aí, vamos devagar. Eu queria explorar um pouco mais isso aí que o Raul falou da concentração de renda. Por quê? Eu imagino que seja até meio óbvio pro nosso ouvinte. Quem foi a galera que mais lucrou em todo esse período da década de 20 aqui,
com toda essa euforia de compra de ações e tudo mais? Foram os banqueiros. Os faxineiros. Não foram os faxineiros, foram os banqueiros. Que isso, cara? Meritocracia, os caras trabalharam, porra, pesado. Investiram, botaram 2 moedinhas na poupança todo mês, pô. Ficaram ricos. Então, os banqueiros. Por quê? A gente falou agora há pouco aqui que muita gente pegava empréstimo no banco para comprar ações, porque o lucro da ação era tão grande que era maior que os juros do empréstimo. Então era um método de, na verdade, alavancagem. Tá? Uma coisa que hoje em dia é totalmente não recomendada, só que valia a pena nessa época. E quem tá dando empréstimo é o banco, então ele tá tendo lucro. E se descobriu depois, mas mais pra frente a gente vai falar da investigação que teve, que os bancos também, principalmente em Wall Street ali, manipulavam aquele mercado especulativo que eu falei. Tá? Então quem fazia o cálculo de quanto vale uma ação de uma empresa, quanto valerá no futuro, tá? Eram principalmente esses lords da Wall Street, né? Liderados aí pelo Mitchell, que eu falei. Né? Então os bancos eles lucraram muito com isso tudo aí. Chegou a 90%, tá? Na década de 20, chegou a 90% das ações que a população comum comprava no mercado tinham sido originadas de empréstimo. Tá? Então 90% das ações que eram compradas foram através de empréstimos no banco. Olha, era a Bet dos anos 20. Sim, exatamente. Não deixa de ser um esquema de pirâmide. Né? Você compra uma parada com uma expectativa de que no futuro você vai ter um retorno ali. Cara, vocês estão me forçando a criar várias aspas fortes aqui e militantes. Eu normalmente não sou um cara de militar, não, mas esse assunto é muito difícil ficar quieto. Não? Não, claro que não, pô. Claro que não. Não, foi mal, eu lembrei de uma piada aqui, eu tô rindo de você, não. Não, mas é sério, cara. Eu vou ter que abrir aspas aqui e dizer que, cara, o capitalismo é um sistema de pirâmide. Entendeu? Porque, cara, quando a gente fala de acúmulo de capital, o capitalismo é o quê? Pensam por quê? É um sistema onde o principal objetivo é o acúmulo de renda, o acúmulo de capital. Então, cara, existe um lastro, né? A gente não pode simplesmente pegar uma impressora e sair imprimindo dinheiro sem parar. Então, para eu acumular, vocês têm que perder. Não tem outra forma de acumular, pô. Então, sempre vai ter alguém que vai estar acumulando e vai estar no topo. Tipo assim, aí o pessoal que ganha 5, 10 mil acha que tem dinheiro porque olha para baixo, lá na base, e vê pessoas ganhando muito menos. E acha que, pô, é um semi-rico. Não, cara, você tá muito longe disso, cara. Muito longe, entendeu? Infelizmente, cara. Mas assim, você tem sempre que, pra você subir, você tem sempre que estar em cima de alguém no capitalismo. Não tem outra forma. E falando da América Latina, eu não sei quem tá lá no topo dessa pirâmide, mas quem tá embaixo provavelmente é a gente. Mais pra frente a gente pode falar da América Latina, aliás, sobre o Brasil. A gente vai mostrar, na verdade, como as famílias do agronegócio vêm mandando no Brasil, desde lá do Brasil Império, chega na República do Café com Leite. Mas enfim, a gente fala isso em outro momento e a gente vai ver quem realmente manda no Brasil, tá? Mas voltando aqui à quebra da Bolsa lá nos Estados Unidos, tem mais um último fator que eu anotei aqui que é importante, né? A Europa tinha saído da guerra no final ali da década de 1915, 17, 16, foi a guerra e tudo mais, então no meio da década de 1920 ela já estava se recuperando. Tá? Então ela não dependia exclusivamente mais dos produtos americanos. Então deu uma esfriada na exportação americana. Tá? Então a gente falou vários fatores aqui. Né? A especulação no mercado, de dizerem que vale mais do que ele realmente vale. Né? Os bancos inchados emitindo empréstimos. Né? A diminuição das importações e a população que, de um modo geral, não entendia como funcionava o mercado de ações. Mas isso era muito propagado. Tem até propaganda, por exemplo, do Charles Chaplin. Né? As celebridades do cinema começaram a fazer propaganda do Invista na Bolsa. Né? Igual hoje não tem jogador de futebol fazendo propaganda de bet. Então, naquela época era a mesma coisa. Charlie Chaplin, outros personagens famosos ali fazendo propaganda de como eles compravam na Bolsa. Então a população comum só ia lá e imitava. Né? E realmente tinha muita gente que pegava todo o seu patrimônio e colocava numa única ação de uma única empresa, por exemplo. Né? Não dominava ali a técnica do mercado de ações. Né? Isso com o tempo vai gerar um problema, e teve até um cara que eu fiz questão de anotar aqui, que foi o presidente Herbert Hoover. Tá? Ele até fez um pronunciamento público, tá? Dizendo que se a Bolsa continuasse a crescer sem regulamentação do Estado, né, ocorreria uma depressão generalizada. Né? Ele colocou as ideias de Adam Smith lá É um comunista. Porra, caraca! Cara, possivelmente teve gente que acusou ele disso. Claro!
Claro, né? Deve ter sido uma ideia muito revolucionária. Não, aqui nos Estados Unidos, o Estado intervir, não, já vai virar o comunismo, né? Muito provavelmente deve ter tido esse tipo de discurso, tá? Esse cara, ele foi descredibilizado, tá? Ficou realmente como um discurso eufórico e a galera não deu valor para isso e continuou comprando ações, né? Até que chegou finalmente o ano aí de 1929. Então toda a década de 1920 a galera inflando o mercado e chegou finalmente na data derradeira, né? O 24 de outubro, né? Isso. A gente fala muito esse termo, né? A quebra da Bolsa de Valores, né? A chamada Quinta-feira Negra, né? Mas o que isso significa exatamente? O que é o quebrar da Bolsa? O que houve? Isso é massa, que a gente estudando sobre o tema, a gente vê algumas fontes falar de uma Quinta-feira Negra e outras falando de uma Terça-feira Negra. E aí eu fui parar para entender isso, né? Porque o 24 de outubro é uma quinta-feira. Foi o primeiro choque ali da Bolsa de Valores. E na terça-feira da semana seguinte é que foi ali o choque definitivo, né? Mas, respondendo aí a sua pergunta, é porque foi o momento em que o castelo de cartas desmoronou. Em que as ações começaram a ser vendidas porque as pessoas perceberam que precisavam vender o mais rápido possível porque estava desvalorizando. É mais ou menos como funciona a Bolsa de Valores até hoje. Ações que foram compradas ali na baixa, quando elas estavam baratas, o objetivo é que elas sejam vendidas na alta para gerar lucro. Aquelas pessoas que compraram na baixa começaram a vender com medo de uma perspectiva de queda, de baixa, de quebra, causada ali por uma manobra dos juros, né, do governo norte-americano, uma pequena baixa de juros, e isso ocorreu um efeito cascata. Houve muita gente vendendo as ações, um desespero geral, de maneira que bilhões de dólares viraram fumaça. A bolha estourou, né? Aquele valor presumido de várias ações, várias empresas, dos papéis, né, dessas empresas, simplesmente perdeu completamente o valor. Então foi quando as consequências da política econômica, da superprodução, né, da produção desenfreada, desse mercado financeiro regulado pela mão invisível, né? Quando tudo isso deu ruim. Foi quando o negócio estourou e houve quando a galera percebeu esse problema. Parece que já existiam alguns alertas, né? Principalmente nos bancos rurais, né? O pessoal, os produtores rurais ali, eles já estavam percebendo isso porque eles não estavam mais exportando tanto. Os países europeus que estavam, né, necessitados da produção americana, eles começaram a falar assim, pô, pessoal, a gente já tá se reconstruindo aqui, né? Já passou uns 10 aninhos aqui já, né? Já vamos voltar a produzir aqui mesmo. E os Estados Unidos ficou assim, caralho, fodeu. Cara, só que, como a gente falou, como a população mais pobre também estava investindo, cara, que esse pessoal não sabia de nada. O pessoal não sabia de nada. E foi desvalorizando, o pessoal, porra, não tinha essa expertise de vender a tempo. Então, aí quando desvalorizou totalmente, todo mundo foi tentar vender junto. Né? Aí piora as coisas. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. O Federal Reserve, que é a autoridade monetária lá dos Estados Unidos, que equivale ao nosso Banco Central, ele era uma instituição muito recente. Ela é da época ali, pouco antes da Primeira Guerra Mundial. E não tinha muita experiência em como lidar com essas situações aí do mercado. E o fato é que... uma crise sem precedente, né? Nunca tinha passado por isso, né? Eu falo assim, mesmo os anos 20, né? A construção da crise, digamos assim, o Federal Reserve não tinha muita experiência em como lidar com isso e remediar e impedir a crise. Mas os pequenos bancos, os bancos das cidades pequenas, né? Eles começaram a falir ali pelo meio da década de 20, né? Então, era possível prever de alguma forma isso, mas a questão da mão invisível, né? Era muito forte também. A ideia de autorregulação do mercado. Teve um momento ali, né, desse ano que faliam 2 bancos por dia. Caraca, mano, assim, eu não consigo nem imaginar, isso é muito absurdo, cara. Envolve principalmente o dinheiro de muita gente, como você falou. Nessa época... Não, se o banco tá te devendo dinheiro e ele faliu... Isso. Foda-se. Você perdeu o seu dinheiro. E foi justamente isso que proporcionou, né, chegar nesse estopim do dia 24 de outubro. Tá? No dia 24, a Bolsa ela abriu já com uma queda de 11%, ou seja, perdeu 11% do seu valor total. Tá? Isso gerou um efeito manada. Por quê? Como o Sampaio falou, a galera não tinha o domínio técnico, o sangue frio de entender o mercado, não, porque se eu vender minha ação agora, todas as outras vão desvalorizar. Então, na verdade, a população comum, todo mundo foi lá vender de volta
a ação e pegar seu dinheirinho. Mas é como a gente falou, no mercado especulativo, aquele dinheiro não existe. Então a ação ela foi vendida por muito mais baixo. Isso aí foi um efeito dominó, porque aí agora as pessoas queriam tirar o seu dinheiro do banco, porque elas não tinham dinheiro para pagar empréstimo. O banco quebrou também, esses pequenos bancos. A pessoa falou, não, se o banco está quebrado, então eu vou sacar meu dinheiro que está lá. Chegava lá, não conseguia sacar também. Então foi um efeito manada. Houve até uma manobra muito interessante no próprio dia 24, né? O Mitchell, ele saiu do prédio ali da Bolsa de Valores, na Wall Street, atravessou a rua, porque o banco JP Morgan, um dos mais relevantes dessa época, um dos mais influentes, ficava do outro lado da rua, era só atravessar ali. Ele se reuniu com outros bilionários, com os outros reis ali da Wall Street, e eles decidiram tirar do bolso próprio, né? Eu não lembro o valor agora, mas acho que foram para mais de 100 milhões de dólares, né? E comprar eles mesmos ações de empresas para tentar estabilizar o mercado. E isso gerou momentaneamente ali na quinta e na sexta-feira uma certa tranquilidade da população. Sábado e domingo a bolsa não abre, né? O mercado não abre. Na segunda, chegou na terça, que foi o dia 28, 29, no dia 28, que foi esse que o Raul falou. Então, na verdade, esse processo da quebra de 29, ele começa no dia 24 e se consolida no dia 28, né? Pra gente ter uma noção de valores aqui, de desvalorização, a bolsa ela é medida num índice lá que eles criaram chamado Dow Jones. Tá? Então, antes do crash, antes dessa confusão toda aqui, esse índice tinha 381 pontos. Depois do crash, ele caiu para 41. Tá? Ou seja, todo o patrimônio que existia dentro da Bolsa de Valores perdeu 89% do seu valor. E o que era esse patrimônio? Era o dinheiro das pessoas que tinham comprado ações. Tá? Só para a gente entender a catástrofe. Então, 11% é o que passou a valer o patrimônio das pessoas. Se você tinha 100 reaisinhos, agora você tem 11. Né? Isso generalizado, né? Cara, tem uma cena de um filme que eu gosto muito e considero que é um dos melhores filmes de Natal que tem, que é A Felicidade Não Se Compra. É um filme muito bom, um filme antigo, dos anos 40. Tá? E se passa nessa época. E tem uma cena, assim, do pessoal literalmente correndo pro banco pra sacar o dinheiro e o banco não tem moeda. Não tem cédula. Não tem cédula pra pagar as pessoas. Tom, did you get your money? No. Well, I did. Old man Potter will pay 50 cents on the dollar for every share you got. 50 cents on the dollar? Yes, cash. Well, what do you say? No, Tom, you have to stick to your original agreement. Now give us 60 days on this. Okay, Randall. Are you going to Potter's? Better to get half than nothing. Randall, wait. Eu queria reforçar isso de novo. Nessa época, se o seu dinheiro estava no banco e o banco falia, você perdia o seu dinheiro. Diferente dos dias de hoje, né, que você tem aqui no Brasil, por exemplo, você tem uma lei. Cadê? Eu anotei aqui. Existe um fundo garantidor de créditos. Tá? É uma coisa que o Estado proporciona para a população. Se um banco falir, você tem um retorno, ele é limitado, obviamente, né? Mas é garantido por lei um retorno do seu patrimônio. Nessa época não, irmão. Faliu, você perdeu seu dinheiro. E foi isso que aconteceu com milhões de pessoas nos Estados Unidos e ao redor do mundo também, porque não era só os americanos que compravam ações da Bolsa de Nova York, era todo mundo. Isso era uma coisa a nível global. Tá? Eu lembro aí até a série dos Peaky Blinders lá, que tem uma cena, claro que é totalmente ficcional, mas que mostra o Thomas Shelby falando pro Michael, que estava morando nos Estados Unidos, ele fala, vende as ações, isso antes da quebra, né? Vende as ações, vende lá o negócio das ações lá, e o Michael não vende, o Thomas Shelby fica fudido, é ficcional, mas mostra que fora dos Estados Unidos a galera também tinha ações e passou por essa desvalorização. Exatamente, isso que eu ia perguntar pra vocês agora, cara, como é que foi a relação dos outros países, né? Porque a crise de 29 não foi só nos Estados Unidos. Ela foi global. Foi uma recessão global. Uhum. Né? Inclusive, uma das coisas que vai acarretar é o crescimento do totalitarismo, até na Europa também. Né? O própria Alemanha nazista, a gente pode... Não vou dizer que só existiu por isso, mas assim, um grande fator foi esse. Hitler, ele se valeu muito, né, desse discurso de não, vou organizar as coisas, tal. Isso não foi só em relação aos judeus, isso não foi só em relação aos outros países ali que faziam fronteira por causa, né, dos tratados da Primeira Guerra. Não só isso, cara. É porque o pessoal tava passando fome também. E um dos grandes motivos, além das sanções, né, depois da Primeira Guerra, foi também a crise de 29. Que a Alemanha foi duramente massacrada aí por essa recessão também. Exatamente. Não só a Alemanha, acho que o Raul ia falar isso, que a década de 30 foi um nascimento muito forte da ideia do fascismo. Por quê? Aquilo que a gente falou no início, a percepção de que o capitalismo tinha uma falha.
Então, se o capitalismo ele tem uma falha, esse liberalismo deixa só na mão do banco, deixa só na mão do mercado de ações, ele tem uma falha, então a gente tem que confiar em outra pessoa. Aí o discurso fascista, a gente falou lá no episódio de Mussolini, ele fala justamente isso. Não, vamos se fechar aqui no nosso grupinho, né? Vamos ter um nosso salvador, o nosso messias, cada um elegeu um. Em Portugal tem um, na Espanha tem outro, na Itália tem o Mussolini, na Alemanha tem o Hitler, né? Então coloca-se essa figura de salvador da pátria, né? Fecha-se ali o cerco, para de depender do capital estrangeiro e, principalmente, quem que não sofreu com a crise de 29? A União Soviética, porque era comunista. Então, esses países que eu mencionei, com medo do discurso comunista, porra, o capitalismo falhou! O único que tem agora aqui batendo na porta é o comunismo. Então surgia nessa cartada aí do capitalismo, que é o fascismo. Né? Olha só, não, comunismo não. Aí joga a carta do fascismo ali como forma de lutar contra isso. Né? Então realmente ao redor do mundo isso proporcionou uma mudança não só econômica, como ideológica também. E eu queria falar aqui o nosso Brasil. Né? Não podemos esquecer do nosso Brasil aqui. O Brasil dependia muito da exportação de café para os Estados Unidos. O Brasil produzia muito mais grão de café do que consumia. Existia um excedente, como você falou, e era um estoque gigantesco, porque os Estados Unidos eram um mercado enorme. Tá? Com a crise de 29, para a gente ter uma noção aqui, antes da crise, a saca do café, aqui no Brasil, custava R$2.000. Tá? Naquela época não era o real ainda, custava R$2.000. Tá? Não, era o real, só que o brasileiro fala errado. A gente falava réis. Pois é, a gente já teve essa conversa aqui. A gente já teve a mesma moeda, só mudou o plural. Ok, a gente mas se a gente falar a mesma coisa, a gente vai confundir o contexto histórico, né? Não, mas é a mesma moeda, voltou, a mesma nomenclatura. Okay. É um real, quer dizer, no sentido de régio, né? Da época que tinha um rei, né? Da realeza, um real. E o plural na época era réis. Okay. Agora a gente chama de reais. Ok. Então, o valor da saca do café, que custava R$200.000, tá? Ele cai para R$21.000. Tá? Isso quer dizer o quê? 10% do valor. Né? A forma que o governo achou para não só uma curiosidade interessante aqui. Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija. Mas o Brasil, não só por isso, mas o Brasil ele se tornou o maior produtor, exportador de café nessa época aí, né, muito porque os Estados Unidos queriam se desvencilhar da cultura inglesa, né, e eles pararam de tomar chá e substituíram pelo café, não foi isso? Mas é bem antigo, né? Porque a festa de chá de Boston foi século XVIII, mas tinha essa ideia, era um lance ideológico de abolir o chá, que era uma coisa tipicamente inglesa, não só numa colônia. Mas o Brasil era um produtor absurdo de café desde essa época. Desde essa época, perfeitamente. Cara, e agora mais ainda, né? Que você precisava de uma bebida estimulante lá pro pessoal ficar ligado, né? Aquele estereótipo do cara na bolsa americana atendendo o telefone e anota um papel e grita e caiu, compra, vai. Né? Não, o telefone aqui no ombro, né? Um cigarro assim. E um café, assim, né? E um café, exatamente. Então, vendia-se quase o professor também. Mas, porra, indo para aspectos mais culturais, também tem a questão da energia elétrica, né? A difusão da energia elétrica e as pessoas querendo ficar acordadas até mais tarde, né? O pôr do sol deixa de ser a hora de dormir, então as pessoas queriam aproveitar a noite. Tem a ver com os loucos anos 20 também. Sem falar no Fordismo, essa parada de a produção desenfreada, né? Em vez de você fazer um trabalho artesanal, né? Que vai levar várias horas ali para fazer uma coisa, não, você vai só bater nesse prego aqui o dia inteiro e fica ali batendo naquele prego. Então, assim, o trabalho... mais vezes você bater, melhor, né? Pra produção. Então, beba café. Você vai fazer só isso aqui e tu vai passar o dia inteiro fazendo essa parada. E, assim, justamente o pessoal precisava desses estímulos. Não só o café, mas o consumo até de cocaína nessa época era alto também, pô. Mas pouca gente fala sobre isso. Aí era mais a Colômbia, né? Não tô falando do Brasil. Mas ainda não. Mas nessa época aí não era nem considerado assim uma droga ilícita, né? Tinha muitos estimulantes assim diferentões, né? que hoje a gente sabe que são drogas pesadíssimas. Hoje a gente sabe que faz mal, né? Mas só pra concluir a ideia do Brasil aqui, pra gente entender também a mudança no Brasil, então essa desvalorização do café aí, o governo falou, cara, fudeu, tem um acidente enorme, isso vai gerar uma deflação, né? Porque quando tem produto pra cacete no mercado, o preço dele desvaloriza. Aí o governo, olha isso, o governo comprou esse excedente de café dos grandes produtores e queimou a porra toda. Tá? Então, ou seja, o governo, perdendo valor. Esses
Esse é o tipo de barbaridade que o capitalismo causa e tá causando hoje. Eu vi hoje uma reportagem falando sobre isso, que os produtores, eles estão queimando, destruindo safras inteiras, porque não vale a pena o cara botar no mercado. Pagar o transporte para levar até o mercado. Então é melhor jogar fora. Então um monte de gente passando fome e um monte de comida sendo jogada fora. Cara, a crise de 29 foi exatamente isso daí. Os produtores estavam com os campos cheios, eles nem colhiam, porque o preço de levar até a cidade onde se vendia, lá, o centro de distribuição, era maior do que o preço de venda daquele produto. E aí, o cara ia ter que pagar para vender. A gente explora isso melhor daqui a pouco, mas em 32 foi eleito o Roosevelt, né, como presidente dos Estados Unidos, e uma das políticas foi delimitar uma área específica para a produção dos territórios agrícolas, né, e limitar a produção. Isso causou desemprego no campo e uma migração para as cidades. Apesar dessa crítica que se faz ao Getúlio Vargas, quando ele compra a produção de café, isso manteve o emprego, né? Porque você tem o produtor rural produzindo do mesmo jeito e os trabalhadores ali trabalhando no campo. Então, existem todos os problemas gerados a partir disso, né? Basicamente, a elite cafeeira que teve seus lucros preservados, mas os empregos, de alguma forma, também continuaram sendo preservados com essa política brasileira. Você mencionou muito bem o Getúlio Vargas. A gente não estava falando aqui que a crise lá estimulou governos fascistas, ideologias fascistas ao redor do mundo. Então, 1930, a gente vai fazer um episódio sobre isso em algum momento, a gente tem aí a ascensão ao poder de Getúlio Vargas, que vai terminar lá em 1945 com uma ditadura, tá? Então, assim, pessoal, liga os pontos aí, tá? Porque aqui no Brasil também houve essa influência do fascismo durante o governo de Getúlio Vargas, muito por conta dessa crise aí, né? Mas nos Estados Unidos, é como você falou, o Roosevelt, ele vem com uma nova ideia de o quê? O liberalismo assim desenfreado não funcionou. O governo vai ter que intervir de alguma forma. O Estado vai ter que intervir de alguma forma. Então ele cria o que ficou conhecido como New Deal, que era o Estado justamente intervindo, né? Fazendo essa mão invisível, só que um pouco mais pesada na economia, para proteger o cidadão, para proteger a população comum e principalmente reconquistar a confiança das pessoas para voltar a investir, porque tinha dado errado. A galera ao longo da década de 20, vamos investir, comprar ação, de repente deu problema, agora ninguém quer investir. A galera quer botar dinheiro embaixo do colchão e isso, obviamente, não aquece a economia, né? Muito pelo contrário. Então, dentro desse New Deal, ele criou, por exemplo, o salário mínimo, tá? Condições trabalhistas que hoje a gente sabe que são mínimas, né? Mas naquela época não tinha, então ele criou o salário mínimo, criou o seguro-desemprego, a previdência social e fez muitas obras públicas também, como estradas, né? Rodovias, pontes, para gerar empregos. Tá? Então virou-se um pouco essa chave de deixar o mercado rolar solto. O Estado, na verdade, tinha que ajudar na economia, né? Para proteger principalmente a população comum. É uma característica aí do capitalismo, de forma geral. Enquanto as coisas estão indo bem, enquanto o ciclo econômico está girando, o Estado ele tem que ser mínimo, não interfere. Mas ao primeiro sinal de crise, o mercado exige que o governo faça alguma coisa. Seja auxílio emergencial, seja programas de criação de empregos, obras públicas, algo que faça o dinheiro girar. E é isso que o New Deal vai significar. Vão ser investidos recursos em obras públicas, obras grandiosas que criavam empregos, principalmente criação de estradas, né? Algo que o governo americano já vinha fazendo desde a década de 20 mesmo e que foi intensificada durante o governo do Franklin Delano Roosevelt. Isso gerava emprego, isso estimulava o consumo e as fábricas voltavam a produzir e a economia girava. Lembrando aí que a crise de 29 é uma crise de superprodução. Os estoques das fábricas estavam cheios e ninguém comprava. Então era preciso que houvesse mercado consumidor porque era produzido. Mas o pessoal só consome se tiver dinheiro, se estiver trabalhando. Nos piores anos da crise, 25% da população norte-americana estava desempregada. Então há uma ligação entre o emprego e a roda ali da economia girar. A gente hoje tem uma taxa alta de desemprego aqui no Brasil, infelizmente, mas pelo menos tem alguns recursos que essa pessoa desempregada pode, né, recorrer. Né? Tem auxílio-desemprego, tem o emprego informal e tal. Esse pessoal não tinha nada, cara. Esse pessoal perdia o emprego e ficava com fome. Não tinha direito a nada, tinha nada. E, assim, foi um pico de desemprego absurdo, que nem o Raul falou. Em 33 chegou a 25%. Cara, em 29, assim, dias antes de iniciar a crise, era 3%.
Caraca, cara, em 4 anos foi de 3 para 25. Olha quanta gente na rua, cara. Pra depois eles pensarem, né, numa manobra ali pra poder auxiliar minimamente esse pessoal. Cara, eu queria falar uma curiosidade aqui, que é bem chocante, tá? Ao mesmo tempo que tava rolando aí o New choque. Deal... Oi? Que tava rolando choque? Não, que tava rolando aí o New Deal, toda essa ideia, que tava melhorando um pouco a economia lá, através do governo do Roosevelt. Rolou uma investigação para apurar se existia responsáveis pela crise de 29. Cara, isso é interessantíssimo, tá? Foi uma investigação lançada pelo Comitê Bancário do Senado, tá? Durou 3 anos, tá? Então foi bastante tempo. Gerou 10 mil páginas, se não me engano, assim. Foi um negócio gigantesco, assim, magnânimo, para apurar, porra, quem foi responsável e se tiver algum responsável, vamos punir. E aí eles descobriram, entre outras coisas, que os principais banqueiros da Wall Street eram corruptos. Olha só que coisa inédita, olha só que coisa chocante. Eu não falei do Charles Mitchell, aquele cara que teve a ideia do crédito, que teve a ideia de criar ações. Então, esse cara, ele vendeu ações para sua esposa para pagar menos impostos. E foi responsabilizado por isso. Um outro cara chamado Richard Whitney, tá? Era o presidente da Bolsa durante a quebra. Ele perdeu todo o seu dinheiro, porque todo o seu dinheiro estava investido na Bolsa, né? E ele começou a pegar emprestado dos seus irmãos. Em determinado momento ele perdeu o dinheiro dos irmãos e ele começou a roubar dos seus próprios clientes, tá? E aí também foi responsabilizado. Ele foi preso por isso. E o banco JP Morgan, aquele que eu falei que ficava do outro lado da rua, era só atravessar a rua ali do mercado. Esse banco, ele tinha uma lista de acordos privilegiados de venda de ações, né, para amigos e familiares ali dos funcionários do banco, inclusive um ex-presidente chamado Calvin Coolidge, tá? Esse foi um presidente anterior ali ao crash e ele era um dos caras que mais defendia que o Estado não tinha que intervir coisa nenhuma. Olha só que hipocrisia, o cara que falava, não, deixa o mercado rolar solto, ele tinha acordo privilegiado diretamente com o banco, tá? Então, porra, bem chocante aí a gente descobrir que os caras são corruptos, que estavam roubando. É bem chocante aí. O liberalismo tem suas falhas, olha aí. Pô, isso aí me lembra muito o Elon Musk como chefe do Trump. Tu viu o vídeo do filho dele, que se chama X? Ah, verdade. Como esse maluco é ridículo. O filho dele falando pro O chefe do Trump não é o Elon Musk, é o filho dele. Não, o garotinho pequeno, deve ter, sei lá, uns 5 anos, falando pro Trump, não, cala a boca, você não é presidente de verdade, não. Cara, isso é tão emblemático. Isso é muito emblemático. Porque, cara, o garoto é muito lúcido mesmo, cara. Porque até ele sabe quem é o verdadeiro presidente dos Estados Unidos nesse momento. Mas, cara, trazendo uma curiosidade interessante aqui que eu vi sobre a crise, é que o povo, o trabalhador, ele estava tão desamparado ali durante essa crise, né, que até grandes criminosos estavam fazendo projetos sociais para ajudar esse pessoal, né? O muito conhecido, né, Al Capone, né, também conhecido na época como Scarface, né? Ele, um dos maiores mafiosos ali, né, nos Estados Unidos, ele servia almoço grátis para os desempregados, cara. Isso aí lá por volta de 1931 tem até foto. Eu tava procurando aqui, vi umas fotos assim. Realmente o cara fazendo caridade. É aquela parada, né? Esses grandes mafiosos, assim, eles precisam ter um certo prestígio, né? Da camada mais baixa ali da sociedade. Uma forma de proteção até também. Exatamente, a gente viu isso. A gente já fez um episódio sobre o jogo do bicho, né, aqui no Brasil. E aqui, principalmente no Rio de Janeiro, acontece muito isso, né? O pessoal usa, né, uma forma de lavagem social, né? Os caras participam, né, de vários projetos sociais, financiam escola de samba, time de futebol e tal, para eles serem bem vistos pela população, né? Isso é que a máfia estava fazendo aqui nos Estados Unidos nessa época. Né? O que o governo não estava fazendo, o Al Capone estava fazendo. Então, não que isso faça dele uma boa pessoa, né? Inclusive, claro que não. Cara, isso mostra que ele é um aproveitador, pô. Ele fez a sua fortuna porque nesse período aqui era lei seca nos Estados Unidos e ele era um contrabandista de bebida, né? Pô, inclusive, a gente podia fazer um episódio sobre a Coisa Nostra, a máfia americana, ia ser uma coisa bem maneira. Você falou de imagem aí, de foto da época, tem uma muito icônica também, que é uma fila de gente, claramente maltrapilha ali, com as roupas muito gastas, em frente, eles estão numa fila para pegar sopa, né? E estão justamente em frente a um muro com um cartaz lá, "There is no way like the American way",
É claro que essa situação dos Estados Unidos ela não foi resolvida da noite pro dia, tá? O New Deal foi uma coisa muito boa, foi uma ideia muito boa do Roosevelt, mas a situação mesmo econômica dos Estados Unidos só vai se resolver, tá? Lá em 1939. Então a gente está falando em um período de 10 anos, desde a quebra da Bolsa, todo esse período de desemprego, até chegar em 1939. Porque o que acontece em 1939? A Segunda Guerra Mundial, igual a primeira, ela aconteceu na Europa. Então muitos países da Europa envolvidos, né, passando ali novamente por um momento de crise, e novamente os Estados Unidos vai se tornar um fornecedor industrial, principalmente de armamentos, veículos militares. Então é efetivamente a partir de 39 que ele sai da crise lá da Bolsa de Nova York. Então você, caro amigo, caro ouvinte, que defende o liberalismo, que você olha para os Estados Unidos, olha para a Disney e fala, nossa, os Estados Unidos representa muita coisa para mim. Entenda que a fortuna histórica dos Estados Unidos foi feita em cima de guerras, mercado especulativo e exploração de petróleo em países pelo mundo, tá? Que é o neoimperialismo. Não dá para defender os Estados Unidos, por mais que o Mickey seja bonitinho. Porra, vamos deixar bem claro aqui. O fato é que todo esse momento aí da história, ele foi importante, ele teve o seu peso histórico, e até hoje, a qualquer sinal de crise de qualquer mercado, principalmente dos Estados Unidos, a crise de 29 ela sempre vem à tona. E o John Maynard Keynes é um dos economistas, dos teóricos econômicos, que ficou conhecido justamente por analisar esse contexto histórico e por, de alguma forma, defender essa intervenção do Estado na economia, do governo, né, na economia, para impedir que essas crises acontecessem. E é onde tem muita importância a autoridade monetária, que ela tende a ser independente do governo, a tomar decisões que não são políticas, mas que são racionalmente financeiras, né? Baseadas na análise do mercado ali do país, de uma determinada nação. Como eu tinha falado antes, é o papel que o Banco Central tem hoje aqui no Brasil. Pessoal, e essa foi a crise de 1929, tá? A quebra da Bolsa de Nova York. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão de episódio, pode ser de alguma série que você assistiu, gostou muito, ou de algum livro que você leu, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, @resenhaépica, ou pode deixar como comentário também aí no YouTube, que se você não se inscreveu, se inscreve logo, ativa o sininho, deixa um comentário pra gente, e também no Spotify. Não esquece de seguir e deixar 5 estrelas pra gente poder atingir mais ouvintes épicos assim como vocês. Por hoje a gente vai ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu. Foi cria o que ficou conhecido como New Deal, né? Um novo acordo, uma nova forma, que é uma intervenção. Segura aí. Caralho, minha mulher tá me ligando. Porra. Porra, pera aí. Atende, vai, tá maluco. Se eu atender aqui, meu vai subir amigo, minha... atende, é a mulher, vou ter que tá atender, doido? rapaziada. Pera aí. Eu falei pra tu atender, tá gravando. Tá, não, só segura, eu tô falando com ela no WhatsApp aqui. Tu tá assistindo o Bruno ficar solteiro, cara. Não, mano.